Boa tarde, turma! E hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Sextou, né? Final de semana se aproximando. E hoje a nossa aula será de religião. Você vai pegar seu clássico de atividades, onde tem essas tarefinhas aqui. Tem dois títulos aí, tá? Uma é Qual é o seu reino? E a outra é Ser mensageiro. Um tem duas folhinhas aí e o outro tem mais duas folhinhas, tá certo? Vamos ver essa história aqui, né? Primeiro nós vamos ver aí qual é o seu reino. Então, desde pequenos, a gente ouve muitas histórias, né, de reis, rainhas, castelos, não é verdade? História de fadas, não é assim? Mas a história da humanidade nos fala também que existiu, sim, reis e rainhas. E como existiram, não é verdade? E alguns, ainda hoje, reinam de verdade, né? Como nós temos aí a rainha Elizabeth na Inglaterra, não é? Quem é o rei? O rei é uma pessoa importante que toma muitas decisões importantes, não é assim? Ele é tratado como um ser especial e também melhor que os outros. Você já ouviu falar que há aqueles que pertencem à família real têm sangue azul? Já ouviu falar? Pois é uma comparação que coloca a nobreza aí em lugar de destaque, não é? Onde o rei ou a rainha, né, sua família tem um lugar privilegiado, a nobreza, né, a realeza. Então, algumas pessoas, né, a realeza é feita de seres humanos, mas que são seres humanos também perfeitos, né, como qualquer súdito do reino. E por isso mesmo, no passado, os reis também cometeram muitos erros. Decidiram aí sobre as vidas das pessoas como se fosse o quê? Deuses, né? Algumas pessoas ainda hoje continuam cometendo injustiças, decisões pouco sábias, usando ou não uma coroa, né? Antigamente os reis usavam coroas. Hoje quem está no poder, quem comanda, não usa coroa, né, em si, mas que decidem aí sobre a vida do povo. E muitas vezes as decisões não são muito sábias, não são bem pensadas. Com o povo de Deus não foi diferente. Depois de Samuel, o último dos juízes, veio o tempo dos reis, né? O primeiro escolhido foi Saul, ele foi escolhido como bravo guerreiro, e depois de um certo tempo ele esqueceu da sua aliança com Deus. Antigamente, né, os reis faziam aliança com Deus, quem governava, né, seguindo as leis de Deus. Então, Davi foi quem substituiu a Samuel. Davi foi um grande rei, considerado por todos o melhor e mais querido. Ele ficou diferente na história do seu povo porque ele, de forma tão inesquecível. Por que será que ele foi um rei tão diferente, né? Porque ele governava voltado para as leis de Deus. Então, quando a gente governa voltado para as leis de Deus, é um governo diferente, não é? E aí ele sempre renovava a sua aliança com Deus. E quando a pessoa tem Deus no coração, mesmo que cometa erro, tudo volta ao seu lugar, não é? Porque o Senhor vem nos ajudar através da fé. Davi fez coisas que também se afastou de Deus. Por um tempo, ele também esqueceu sua aliança com Deus. Mas depois se arrependeu e voltou a louvar a Deus com ele e com todo o seu povo. Né? Essa é a diferença de um bom e de um mau rei. A humildade e a sabedoria que vem de Deus. Não é verdade? Davi era um músico, ele cantava, ele dançava para o Senhor. Ele também deixou uma rica literatura. Ele escreveu 150 salmos que estão hoje na Bíblia. Tem uma música bem conhecida do rei Davi, que diz assim: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Pois é, Davi cantava e dançava na presença do Senhor. Daí depois veio quem? Seu filho Salomão, conhecido pela sabedoria. Ele governou bem até que substituiu Deus pelo dinheiro. Pois seu reino enriqueceu devido à sua sábia maneira de governar.
Salomão era um homem muito inteligente, né? Quando ele substituiu o Deus, né, pelo dinheiro, o seu reino enriqueceu graças à sua maneira de governar. Mas nós não só somos só cérebros. Nós temos uma alma cheia de sentimentos e que precisamos cuidar bem da nossa alma. E depois que o reino de Salomão caiu, a decadência continuou e o povo sofreu as consequências do mau governo. E é sobre esse governo, né? Qual o seu reino, que é o título? Qual é o seu reino? Será que o seu reino é aqui da terra? É o reino dos céus? Como é que os reis governaram antigamente? Como é que governam hoje? Não é verdade? E baseado nisso, você vai fazer aqui a sua atividade. Você vai pintar bem caprichado, a primeira questão. Você vai escrever qual a diferença entre um rei e um súdito. Vai escrever aqui o nome dos reis, né? O que cada rei fazia. O quinto, o sexto e o sétimo, tá certo? O outro texto também de religião, tem no seu classificado, é sobre ser mensageiro. E o que é ser mensageiro? É levar uma mensagem para alguém, não é? E você? Já experimentou dar uma boa notícia para alguém? É como dar um presente, não é? É uma alegria que contagia. Nós podemos ser mensageiros de muitas coisas. Por exemplo, da verdade, do bom exemplo, da alegria, da paz, da oração, da amizade, ou seja, do amor. Mas, atenção, devemos ficar aí atentos, né, para não fazer o contrário. Ao invés de ser um mensageiro de boas notícias, ser mensageiro de notícias ruins. Já pensou? Levar às pessoas palavras grosseiras, mentirosas? Ser mensageiro da fofoca, da violência, da discórdia. Tem pessoas que têm prazer, não é, dar notícias ruins? Pois aí, nós não estaremos espalhando a paz, mas a tristeza e a confusão. Já pensou nisso? Então, para termos certeza que estamos levando uma boa notícia, precisamos deixar que Deus fale ao nosso coração. E para isso, é muito fácil reconhecer a voz de Deus. É só perguntar a si mesmo: será que Deus me mandaria dar essa notícia? E aí, o que vocês acham? Depois que o povo de Deus decidiu ficar novamente, né, escravo da mão dos povos vizinhos e dos maus reis, eles começaram a aparecer pessoas que animavam as outras com palavras de entusiasmo, mostrando a importância da oração e da fé. Essas pessoas eram os profetas, né? Os profetas, eles anunciavam a nova aliança que seria feita entre Deus e o povo. Mas aí essa aliança seria definitiva. Esta é a nova e eterna aliança, é Jesus Cristo. Então, a Bíblia tem muitos livros de profetas que tem como título próprio o nome deles. Quais são os profetas? Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, entre outros. E todos eles tinham qualidades e defeitos de ser humano, né? Mas por servir a Deus e escutar a sua voz, suas histórias se tornaram livros da Bíblia, né? São os profetas, são pessoas que levam as boas notícias às pessoas. E é baseado nesse texto sobre ser mensageiro que você vai responder 5 perguntinhas, né? Qual era a missão dos profetas? Assinalar sim ou não no segundo. Escrever um exemplo do que você pode agir como profeta. Como podemos preparar o seu coração? E o quinto, fazer uma oração pedindo por todos aqueles que transmitem a sua palavra, tá certo? Não esqueça de mandar uma foto da sua atividade.